Hoje será lançado um dos filmes mais esperados do ano, Backrooms, um filme que irá retratar um terror psicológico e claustrofóbico. E hoje, continuando a saga do canal, vou trazer um vídeo para vocês falando tudo o que você precisa saber antes de assistir Backrooms, um dos filmes mais esperados de 2026. E, primeiramente, eu quero deixar bem claro que o roteiro, tudo que eu vou falar aqui, foi feito pelo agente L. Mas vamos logo, bora pro vídeo. Tá bom, primeiramente vamos deixar claro o que é Backrooms. Vamos lá. Traduzindo, é basicamente Sala dos Fundos. Mas falando de uma forma simples, seria um outro universo, uma outra dimensão, outra forma de realidade, que se opõe logicamente ao mundo normal. A primeira aparição das Backrooms foi postada no 4chan em maio de 2019. Essas Backrooms são retratadas como salas, lugares e mundos com lógicas distorcidas. E as Backrooms são classificadas por níveis, cada nível tendo características e propriedades específicas, podendo conter entidades, ou seja, presenças malignas. E se a gente pegar o trailer, podemos ver o personagem principal, que se chama Clark. Ele acaba encontrando uma fenda para as Backrooms em uma das paredes da sua loja, e quando ele atravessa, percebemos que ele chega no nível 0. Esse nível ele é meio que descrito como Fandom, um lugar com papéis de paredes desgastados, carpete úmido, tomadas elétricas espalhadas e lâmpadas fluorescentes espalhadas de forma inconsistente. Esse nível é conhecido como a principal porta de entrada do nosso mundo para as Backrooms. Não significa que seja a única, porém é a mais comum. A partir desse nível, a pessoa pode avançar para outros níveis da seguinte forma: explorando normalmente e apenas andando, você pode acabar encontrando naturalmente o nível 1. Entrando em uma saída de emergência, você pode entrar no nível 14 ou em portas deslizantes que levam ao nível 13. Mas fora essas, temos a forma de quebrar as paredes, que levam ao nível -1, ou atravessar piso, que leva ao nível 27, ou raramente o nível denominado o vazio. O nível 1 ele é caracterizado por sua alta segurança e proteção, com quantidades mínimas de entidade, mas nunca 0. É só quantidade mínima. Mas vamos lá, vamos analisar o trailer. Analisando o trailer, desde o momento que ele conhece as Backrooms até ele falar com a psicóloga, só temos imagens do nível 1. A partir do momento em que ele começa a gravar com a câmera, conseguimos ter acesso a algumas salas um pouquinho diferentes, como no minuto 1 e 8, que podemos ver uma sala completamente vermelha e com manequins, e uma árvore de Natal. Agora no minuto 1 e 14, podemos ver uma sala com azulejos e o que parecem ser roupas ou corpos no chão, e algo perseguindo eles. Analisando esses dois cenários, conclui-se que o primeiro caso poderia ser uma zona de transição do nível 0 para algum outro nível, e o segundo sendo uma possível entrada para as denominadas Pool Rooms. As zonas de transição são o espaço entre dois níveis, usadas para fazer a transição entre eles. Já as Pools são traduzidas como salas de piscina. São níveis que contêm salas parecidas com piscinas, com água e objetos relacionados à mesma. O exemplo mais comum e famoso das Pools é o nível 37, um local com salas maiores compostas por paredes de azulejo, pilares, escadas em espiral, túneis e o principal, água por todo o chão, podendo variar pela profundidade e tamanho. É tenso, meu amiguinho, é tenso. Nesse caso, o nível 37 é o mais provável de aparecer, justamente por ser um dos níveis mais comuns, junto com o nível 0. Mano, olha que doideira essa porra, mano. Agora vamos lá pelo trailer e vamos se aprofundar um pouquinho mais. Podemos ver uma câmera que nos leva a uma sala com uma TV, muito parecida com cenas de alguns vídeos do Kenny Pearson. E pra quem não sabe, ele foi o diretor da curta-metragem, e ele irá dirigir esse filme. E cara, acho isso uma puta de uma decisão, porque porra, o cara criou o padrão Backrooms, e ele vai trazer isso no cinema com o seu primeiro filme. Vamos ver se a criatividade dele consegue, persistir no cinema. Vamos ver, né? Mas vamos lá, eu vou voltar no que eu tava falando. Quando a gente vê a câmera no trailer, essa câmera nos leva a uma sala com uma TV muito parecida com as cenas dos vídeos que o Kenny Pearson fazia, o que pode indicar as bases de segurança da Maggie
E após alguns segundos, também é possível notar os Wanderers. MAG significa Major Exploration Group, traduzindo, Grupo Maior de Exploração, uma corporação criada para garantir proteção e ajuda aos andarilhos perdidos nas Backrooms. E os Wanderers, descritos como os funcionários da MAG, que realizam explorações e ajudam os andarilhos, normalmente vestidos com macacões de proteção amarelo e levando equipamentos. E também é possível prever a aparição de entidades como as bactérias e os Smigglers. As bactérias são as criaturas humanoides altas e majoritariamente pretas, vagando pelos corredores do nível 0 de forma dispersa em busca dos viajantes. Altamente agressivas e perigosas, são normalmente difíceis de se encontrar, porém se encontradas, a melhor opção é a fuga. Ou seja, meu irmão, vai estar no filme. Nossa, vai ser muito bom ver isso no cinema. E os Smigglers são entidades sem corpo, que se assemelham a sorrisos distorcidos, que são muito raros e difíceis de serem encontrados. Entretanto, são agressivos, muito agressivos, e são famosos nos jogos Doors. Então, rapaziada, eu vou concluir aqui o vídeo falando basicamente o que a gente explicou hoje. Os níveis 0 e o 37, 1, 2, 4 a gente não explicou tanto, só que a gente explicou mais do que a gente acha que vai estar no filme. A participação da MAG, entidades como a bactéria e as gravações com as câmeras antigas. Esse foi o vídeo, um vídeo bem curto, eu espero que tenha dado para entender um pouco, porque Backrooms é uma coisa muito difícil de se explicar, é um mundo muito diferente, um mundo muito criativo, criado por Kenny Pearson. Eu espero muito que esse filme retrate isso, um filme que logicamente não vai conseguir retratar tudo, mas eu acho que ele consegue retratar pontos importantes, porque porra, o Kenny Pearson ele criou isso. E mano, eu tô muito ansioso pra ver como ele vai definir isso no cinema. E não duvido de ser uma abertura para uma sequência. Uma abertura para, sei lá, uma trilogia, talvez. Não duvido. Mas é isso. Obrigado quem viu o vídeo. Peço que deixe o like, se inscreva no canal, foi muito difícil fazer esse vídeo. Créditos para o roteiro do Agente L, que infelizmente não pôde falar nesse vídeo, eu ia falar. Muito obrigado quem viu o vídeo. Deixa o like, se inscreva no canal. Bom filme. É isso. Falou, fui, tchau.